Olá, meus amigos, a paz do Senhor, aqui é o Misael Lopes, também professor do curso bíblico Bíblia Descomplicada. Hoje nós iremos mergulhar nas profundezas ricas do livro do Gênesis para discorrer sobre dois assuntos de fundamental importância para o escopo da teologia da grade curricular do nosso curso. Pois bem, nós vamos falar sobre a queda do homem e a aliança pós-dilúvio. Ora, nós somos sabedores de que o capítulo 3 do livro do Gênesis, ele vai trazer uma narrativa que deixa para nós um tom de melancolia, de tristeza, pois ali está registrado a queda do homem. Só que Deus, ele nunca, ele jamais perde o controle ou apego de surpresa. O Senhor havia falado ao homem para que ele comesse livremente de todas as árvores que estavam no jardim, mas ele deixou uma ressalva: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmão, por que que Deus, ele, sabendo da possibilidade do homem comer daquela árvore, ele vai plantar aquela árvore também e dar ao homem a ressalva de não comer? Ora, podem existir muitas respostas, uma porção de respostas para essa pergunta, mas fato é, Deus não criou o homem para que este fosse um robô programado para que não tivesse outra coisa senão obedecer. O ideal de Deus para o homem é que este o amasse livre e espontaneamente. Então veja bem, no capítulo 3 do livro do Gênesis está registrado a queda do homem, como que se deu, como foi que aconteceu. Satanás, valendo-se da figura de uma serpente, ele lança uma proposta tentadora e ele vai direcionar essa tentação a áreas estratégicas das estruturas humanas. Eu anotei aqui a seguinte observação, que quando ele direciona essa proposta maligna, ele vai fazê-lo direcionando para as áreas estratégicas da estrutura humana, que é a área da concupiscência. 1 João capítulo 2, versículo 16, está escrito que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas sim do mundo. Então, Gênesis traz a seguinte revelação: que vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e desejável para se dar também conhecimento e ter entendimento, ela tomou, comeu e deu também a Adão, e este comeu. Então, assim, no paralelo entre essas citações bíblicas, nós temos a explicação do comportamento do primeiro casal ao ceder a essa tentação. Por exemplo, ao perceber o fruto, eles sentiram a vontade de comer, correto? Foram possuídos pelo desejo de usufruir, que é a concupiscência da carne. Quando eles olham para a árvore, têm o prazer, o desejo de possuir toma-lhes as suas vontades, os seus corações, e isso é o que? A concupiscência dos olhos. E quando eles pensam na possibilidade de experimentar o desejo de serem iguais a Deus, isso aí fala da soberba da vida. Acontece então uma tragédia. Tanto Eva quanto Adão, eles cedem, eles tomam do fruto proibido, eles comem, e a partir desse momento, aquele estado de inocência é desconstruído. Eles passam agora a ter plena consciência do seu estado de nudez. E isso coloca eles numa situação de vergonha a ponto de levá-los a se esconderem diante da face do Senhor. Até hoje, o ser humano ele tem essa tendência. Sempre que o homem peca, sempre que o homem erra, o inimigo leva-o, através de sua consciência, a sentir-se envergonhado e a querer se esconder diante do Senhor. Mas no mesmo capítulo da queda, existe também um palco de redenção, pois está registrado no mesmo capítulo 3 aquilo que na teologia é chamado de proto-evangelium, ou seja, a primeira menção bíblica de uma promessa de redenção, pois quando o homem peca, quando o Senhor chega para conversar com Adão, naquele cenário, existe a primeira menção bíblica sobre a promessa de redenção. Ali, o próprio Deus está dizendo: porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela, falando para a serpente. Este, o descendente dela, vai te ferir a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está a primeira menção profética à vinda da semente da mulher, ao Messias, aquele que esmagou a cabeça da serpente e que por fim irá aniquilar Satanás.
Se a princípio nós temos um tom de melancolia, de tristeza, nós temos também a esperança de que Jesus, ele foi aqui profetizado, conforme foi profetizado, ele veio, ele efetuou por nós uma eterna redenção e a história não terminou em queda, mas sim em redenção. Os capítulos vão se passar e as consequências do pecado são vistas. Por exemplo, quando o pecado ele entra na história da humanidade, ele passa a ser feito, a ser visto os seus efeitos. Por exemplo, Caim, ele vai matar o seu irmão Abel, em consequência exatamente desse mal que é incrustado na natureza do homem, por sentimento de inveja, de não querer ser menor ou ficar para trás. Ele acaba matando Abel e se dá o primeiro homicídio da história como consequência trágica do pecado. À medida que o tempo se passa, Adão conhece novamente a Eva, tem relações e nasce um filho chamado Sete. E a partir de Sete, a Bíblia diz que começa-se novamente a invocar o nome do Senhor. Nós vamos ver no capítulo 5, na genealogia de Adão, que existe ali uma oscilação das idades. À medida que o tempo vai se passando, a idade vai diminuindo. Isso tudo é consequência trágica dos efeitos práticos do pecado, né? A vida vai se diminuindo à proporção que os anos vão se passando. Só que é interessante que Deus ele se relacionou com Enoque, ele se relaciona com homens que dispõem-se em seu coração a caminharem com ele. E olha que interessante, a Bíblia diz no capítulo de número 5 que houve um homem chamado Lameque. E esse Lameque, aos 182 anos de idade, ele gera um filho e dá a esse filho o nome de Noé. E quando Noé nasce, ele dá a Noé um nome profético falando assim, ó, este nos aliviará de todo o nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos que foram causados pela terra que foi amaldiçoada, porque o pecado trouxe consigo a maldição. Então Noé, ele já nasce tendo uma menção em seu nome, fazendo referência a uma alusão profética, né? Trazer descanso. Noé, aquele que vai trazer descanso para nós por conta da terra que foi amaldiçoada. A partir ali do capítulo 6, nós sabemos que existe um grande dilúvio sobre a terra, a maldade do homem se prolifera, a tal ponto de Deus olhar e ver que todas as inclinações do homem eram somente má continuamente, e Deus chega a uma conclusão: eu vou dar cabo a todo meio de existência que há sobre a terra, tudo aquilo em que há fôlego de vida. Ele escolhe Noé. Noé foi achado justo por Deus, um homem reto. Ele pede, solicita para que Noé construa uma arca. E esta arca vai abrigar, durante o dilúvio, 8 pessoas, Noé e sua família, bem como todas as espécies de vida de animais. Aqueles que entraram na arca foram salvos. E a arca faz uma menção poderosa à pessoa de Jesus Cristo, aquele que aplaca a ira de Deus e nos coloca em salvação, aquele que nos livra. Enquanto a calamidade do lado de fora está acontecendo, nós estamos abrigados em Cristo Jesus. É interessante que algumas pessoas se perguntam, né, sobre o que levou Deus a trazer esse juízo. Pois bem, o contrário do que muitas pessoas pensam, que Deus ele quis punir, que o dilúvio foi um elemento desagregador, muito pelo contrário. Por exemplo, o juízo de Deus, evidenciado no dilúvio, foi um ato para um recomeço. Deus ele permite o dilúvio para que ele possa recomeçar, para a reconstrução e retomada de seu projeto original. E assim, é interessante que nós, de repente, paremos um pouco para fazer uma reflexão até sobre o período do dilúvio. O dilúvio ele vai ocorrer ao longo de aproximadamente 1 ano e 1 mês. Eu fiz aqui uma anotação e eu quero ler com você. Por exemplo, a Bíblia vai registrar que era o ano 600 da vida de Noé, quando as águas começaram a aumentar. E era o ano 601 quando Noé sai da arca e retoma a vida fora dela. Então nós temos aqui alguns detalhes acerca desses 394 dias que totalizam aí pouco mais de 1 ano, né? Que são distribuídos aí da seguinte maneira. Por exemplo, 40 dias falam sobre a inundação de toda a terra,
enquanto as torrentes das águas foram abertas, não é verdade? E a extinção de todo ser vivente, de homens, de animais. E durante mais 150 dias tem a permanência das águas sobre a terra, né? Nesse momento foi quando Deus fechou as torneiras das águas. Mais 150 dias tem a diminuição das águas, e nos outros 40 dias teve aí também um envio. Em outros 40 dias houve um envio de um pássaro, né? Que Noé manda para verificar a existência de terra, né? De porção seca. 7 dias depois ele envia uma pomba, e esta retorna com uma folha de oliveira, e Noé demora mais ainda uma semana para sair da arca, né? Então esse tempo aí no modo hebraico de se contar, ele vai totalizar aí cerca de aproximadamente 14 meses. Então veja bem, depois se os irmãos quiserem, nós podemos até enviar aqui uma tabela falando sobre o tempo, o período exatamente em que eles passam dentro da arca até saírem. Mas após sair da arca, o Senhor Deus ele chama Noé e faz uma aliança. E as alianças de Deus, ele sempre deixou sinais visíveis para que os homens se lembrassem da sua aliança, de suas promessas. Quando Deus, por exemplo, faz uma aliança com Abraão, ele evidenciou essa aliança por meio do quê? Da circuncisão. Então, quando Deus ele chama Noé, após o dilúvio, após a calamidade, o Senhor olha e fala: Olha, Noé, saia para fora da arca, você, sua casa, sua família, proliferem-se, né? Dominem a terra. E Deus vai dar a Noé ali uma aliança evidenciada pelo sinal do arco-íris, né? Esse sinal visível, esse sinal poderoso. E esse sinal vai ser o seguinte: Deus fala: Olha, eu sei que o coração do homem é mau desde sua meninice, que todos os pensamentos e inclinação do seu coração são más. Portanto, eu não mais destruirei a terra por causa das águas do dilúvio. Por isso, Deus falando para Noé: o meu arco tenho colocado nas nuvens como sinal. E arco, ali, arco-íris, é uma palavra hebraica, kereset, que significa, e era também utilizada essa palavra para se referir ao arco de um guerreiro. Deus estava simbolizando ali por meio disso o quê? Uma promessa de paz após o dilúvio. Então, assim, a queda do homem não foi jamais, só recapitulando o ponto final. Houve ali uma promessa de redenção, os anos se passaram, a linhagem de Adão foi evoluindo, por meio de sua descendência veio Noé, e através de Noé houve ali um recomeçar. E esse recomeçar foi evidenciado por uma aliança, evidenciada pelo arco-íris. Então o arco-íris é um sinal poderoso da aliança que foi firmada entre Deus, Noé e toda a humanidade, toda a espécie de vida aqui na Terra. Por mais que hoje as pessoas tentem desconstruir a imagem do arco-íris, mas o arco-íris ele foi sinal de uma aliança, ele é sinal de uma aliança entre Deus e a humanidade. Que Deus abençoe, espero que seja de bom proveito para a nossa vida, para o nosso elevo espiritual, e até a próxima. Um forte abraço.